Ó, agora a gente vai ver a parte de medidas de superfície, tá? Qual que é a medida da área? Vocês vão ver agora sobre área uma coisa bem superficial mesmo. Uma coisa bem basiquinha, certo? Porque área a gente vai estudar mais no 5º ano e no 6º ano, tá? Mais profundo, de verdade, com as fórmulas. Agora a gente só vai ver a área do quadrado, certo? Dos quadradinhos e medindo com os quadradinhos. Vocês vão ver que não é uma coisa muito complicada, tá bom? Ainda não vamos ver com complicação, só no ano que vem, tá bom? E aí, olha só. Quando eu tô falando de área, eu tô falando de uma coisa assim, do tamanho de dentro, por exemplo. Qual o tamanho de dentro da sua casa, da área da sua casa? Qual o tamanho da área do teu quintal? Quanto que tem de comprimento no seu quintal inteiro, certo? E como que a gente vai medir área? Área a gente vai medir pelo tamanho que mostra aqui, ó. Por exemplo, eu tenho aqui um exemplo aqui, ele dá os 3 estados do Rio Grande, da região sul, e ele fala assim, qual deles ocupa a maior superfície da região sul? Quem é o maior entre eles 3 aqui? É o Rio Grande do Sul, não é? É o maior que tem. E qual deles é o menor? É Santa Catarina, ó. É bem menor do que Paraná, né? Então, na ordem ficaria Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, né? E aí, ele vem mostrando agora a área em forma de quadradinhos, tá? Vamos supor que a gente medisse a área por quadradinhos, certo? E cada quadradinho a gente chamasse de 1 centímetro quadrado, 1 metrinho quadrado, certo? Ou 1 milímetro quadrado, 1 quilômetro quadrado, certo? Pode usar em qualquer medida. Essas aqui são as mais usadas, certo? E aí vamos supor que ele pergunta aqui, ó. Ele tá perguntando aqui no meu exemplo, ó. Observe o desenho abaixo que representa o piso da garagem da casa do Ricardo, que mostra que ele colocou já algumas lajotas. Lajota é piso, igual piso, tá? Para revesti-lo. E responda, ó, ainda tá faltando. Tá vendo um buraco aqui, ó? Ainda tá faltando. Quantas lajotas ele já colocou? Então, a gente vai contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. 25 lajotas ele colocou. Para cobrir o piso inteiro, ele vai precisar de quantas a mais? Então, vamos ver quanto está faltando aqui. Tá ruinzinho de contar, né? Vamos fazer uns risquinhos assim, ó. Eu acho que é aqui. Peraí. E aqui. Aqui. E aqui. E aqui. Tá. Agora, vamos contar quantos estão faltando, ó. Quando você for contar, faz riscando, que aí você sabe se você já contou aquele ou não, tá? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, tá? Então, faltam 15 lajotas ainda para ser colocadas. Quantas lajotas ao todo vão ser necessárias para cobrir o piso? Quando é assim, eu conto assim, olha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, tá bom, tem 8 aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Tem 5 aqui. Eu faço assim, 5 vezes 8, que vai dar 40, tá? Então, o total de lajotas necessárias para cobrir o piso é de 40, certo? Então, podemos dizer que a área da garagem é de 40 lajotas, certo? Então, a área, a superfície da lajota do Ricardo, do piso do Ricardo, da garagem do Ricardo, desculpa, é 40 lajotas. Então, a área a gente vai trabalhar esse ano desse jeito, tá? Contando cada quadradinho como se fosse por exemplo, 1 centímetro quadrado ou 1 metro quadrado, tá bom? Deixa eu só falar uma coisa sobre os exercícios. Ó, primeiro aqui, esse exercício aqui, vocês vão observar que aqui eu tenho aqui eu tenho metade, ó. O triângulo, ele corta o meu quadrado no meio, ó, tá vendo, ó? Então, eu tenho metade do que tinha nesse. Então, por exemplo, se eu contar esse daqui 1 metro quadrado, esse aqui é meio, né? E se eu contar esse aqui é o dobro, então esse é 2, certo? Porque ele tem 2 quadradinhos em cada um. Ele é um retângulo e esse aqui é o triângulo, tá bom? E vai ter um exercício aqui também de triângulo, olha.
de você ver a área calculando pelos triângulozinhos, tá? Mas presta atenção que ele pede, na verdade, ele pede mais para você contar, tá bom? É você contar a quantidade, não tem cálculo. Essa matéria, ela não tem quase cálculo nenhum, essa parte aqui, tá? É mais contagem e de desenhar, tá? Alguns de desenho eu tirei porque eu não sei se vocês teriam papel quadriculado em casa. Então, eu vou fazer com vocês na hora da explicação da correção e eu faço, entendeu? Com vocês. E vai ser basicamente isso. E vocês vão ter que lembrar também sobre o que é perímetro e a diferença do perímetro da área, tá? O perímetro, ele só vai ver a somatória dos lados, certo? Da minha figura. Então, eu vou somar, por exemplo, 5 centímetros com 4 centímetros, com mais 5, com mais 4. A área, ela já vai ver quanto que eu tenho dentro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, entendeu? Então, é diferente uma coisa da outra, tá? A área é superfície, é a parte de cima. Vamos supor assim, que a área é como se fosse o piso, azulejo não, o piso da sua casa. Os azulejos da parede também, tá? A parede também tem como calcular a área. Então, os azulejos da sua parede. E o perímetro seria como se fosse a linha que divide que une as duas paredes, certo? Então, une o teto, une a parede, une o piso com a parede. Então, o perímetro é os lados, certo? Então, é bem diferente da superfície, tá bom? Então, e a área, ela é em centímetro quadrado, milímetro quadrado, metro quadrado, quilômetro quadrado, tá bom? E já o perímetro é em quilômetro, centímetro, decímetro, metro, tá bom? Eu vou passar os exercícios aqui para vocês, vai ficar esses daqui, certo? Não é muita coisa, tá? Parece que é uma imensidão de exercício, não é, tá bom? É pouca coisa e alguns exercícios eu tirei porque eu vou fazer com vocês depois, tá? Na hora da correção. Tudo bem, gente? Tô aguardando vocês mandarem para mim as fotos, tá? E na quarta-feira, isso aqui é para quarta, tá? E na quarta-feira eu vou mandar a correção para vocês, tá bom? Então façam a correção do trabalhinho e os exercícios, tá? Tchau, gente. Beijo.